Dê uma olhada nos livros de história. Lá a senhorita verá o que acontece quando os humanos estão apaixonados por suas enfermidades. Ainda há 50 anos, crianças exibiam com orgulho seus joelhos ralados. Adultos pintavam coraçõezinhos sobre o gesso da perna uns dos outros. Todo mundo se queixava de alergia, dores nas costas e problemas digestivos e mesmo assim queriam sempre apenas uma coisa: atenção desmerecida. Queixas de todos os tipos eram tidas como objetos de conversa que deviam ser levadas a sério. Consultas médicas se transformaram em esporte popular. A doença era para o ser humano uma prova de existência, como se não fossem capazes de sentir a si mesmos enquanto algo não lhes doesse. Esse é um trecho de um livro que eu já fiz crítica para vocês, que é o Corpus Delicti, da Julie Z, que é uma distopia, que, enfim, é um mundo livre de doenças. Mas, na verdade, não foi sobre isso que eu vim falar, não. Eu só li esse trecho para mostrar e pra gente começar a ter uma conversinha aqui, que é para falar sobre sofrimento, essa coisa que a gente gosta tanto. E por que será que a gente gosta tanto assim? Oi, pessoal do Cabininho Literária, tudo bem? Vamos falar aqui de sofrência, né? Se eu quisesse pegar qualquer livro aqui da minha estante, eu tenho certeza que eu ia achar, sabe, uma dorzinha, um sofrimentozinho. E no fundo, é isso que a gente fica procurando, né? Quando a gente vai assistir um filme, quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai ver alguma coisa, a gente vai escutar alguma história, a gente procura por aquele momento de clímax, onde a pessoa vai sofrer muito e depois ela vai falar: "Ha! Eu passei por isso!" Yeah! E é tanto na ficção quanto na não ficção, né? A gente, sei lá, a gente gosta de dar uma sofridinha, a gente gosta de uma novela mexicana, a gente gosta de um chorinho, né? E isso é muito maluco. Quando eu fiz a crítica de um dos livros do Milan Kundera pra vocês, que, né, enfim, tem uma das personagens, que é a Teresa, que é quase a principal, que chama Insustentável Leveza do Ser. Este livro, já fiz crítica, eu vou deixar aqui no card. É engraçado como é que o Thomas, que é o outro personagem principal, outro protagonista, trata a dor de Teresa, né? Como ele observa a Teresa. E como o narrador em si do livro também observa essa sofrência, que é uma coisa que o Thomas não está acostumado e que a Teresa mostra isso muito bem, e é por isso que a gente fica sempre se comparando com a Teresa. A gente sempre fica achando que a gente é mais Teresa do que qualquer outro personagem. E a gente faz isso o tempo todo. Quando o personagem sofre muito num livro, a gente tem a tendência a ou torcer por ele, ou até ficar com raiva dele, ficar sofrendo e nunca ter um ápice de alegriazinha, sabe? Mas por quê? Porque a gente sente esse sofrimento, mas de um jeito como se fosse a gente passando por aquilo, né? E então, eu fiquei pensando esses dias o quanto a gente gosta, e eu podia, assim, sei lá, citar vários trechos pra vocês de livros pensando nisso, sabe? E aí isso também me faz lembrar de um filme que eu assisti esses dias, que foi o Divertidamente, né? Que não sei se todo mundo assistiu, mas quem assistiu sabe que, enfim, é a cabeça de uma menina e dentro da cabeça tem as 5 emoções que representam ela. E aí, uma dessas emoções personificadas é a tristeza. E aí meio que o filme ele vai debatendo sobre isso. E aí a Ingrid Nilsson, que é uma youtuber que eu gosto muito, esses dias fez um vídeo falando assim: vamos tentar identificar aqui quais seriam as 2 emoções que mais fazem parte da nossa vida, né, da nossa personalidade. E aí ela se deu conta, e isso no vídeo ela conta, que ela basicamente percebeu que ela ia falar que era a alegria, mas que ela percebeu que é a sadness, que tipo é a tristeza, e ela ficou meio chateada de ser a tristeza, mas que é normal a gente responder as coisas com uma tristezinha. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, essa mulher falou tudo, eu também ia falar tristeza. E olha que eu me acho basicamente uma pessoa muito alegre. Mas aí eu fui lembrando das minhas leituras, fui lembrando que normalmente a gente produz melhor quando a gente tá tristinho, e que quando as coisas estão muito boas, a gente fala: acho que tem alguma coisa errada aqui, acho que tá faltando uma tristezinha aqui na gente, né? E aí eu também fui lembrando que os meus personagens preferidos eram personagens que tinham um nível de sofrência muito alto e que depois ficavam bonzinhos, assim, depois ficavam com os seus sofrimentos, mas depois passavam por isso numa boa, assim. Mas só eram quem eles eram porque já tinham sofrido muito. Não é muito louco isso? Eu queria saber de vocês. Comentem aí embaixo personagens muito tristes que vocês gostem muito. E
sei lá, debatam comigo, comentem aí por que a gente gosta tanto assim de sofrer. E por que os livros com maior sofrimento são os livros que basicamente fazem mais sucesso. Aqui, ó, só, não sei se dá pra ver aí no plano, mas eu tenho aqui, sem querer, A Cor Púrpura, que é um dos livros mais tristes que eu já vi. Esse livro não é nem meu, é da Jéssica, do canal das Bi. Ela me emprestou pra eu ler. E realmente, que livro triste. O filme que foi feito pelo Steven Spielberg também é muito triste. E eu só fui ler, olha que coisa maluca, eu só fui ler porque a Jéssica falou assim, sem brincadeira, foi um dos livros que eu mais chorei em toda a minha vida. Esse livro me arrepia até hoje quando eu falo. Falei, nossa, tem sofrimento aqui, eu vou ler. E todas essas partes aqui que eu marquei, eu tenho certeza que são partes do sofrimento. Que coisa horrível, né? Como nós somos seres humanos estranhos, né? Ou não? Enfim, mas... E aí, comentem aí embaixo. Esse foi bem rapidinho, esse vídeo. Mas eu só quero saber de vocês, se vocês também gostam de sofrer, assim como todo mundo, eu acho. E também qual é o livro, qual é o personagem que vocês lembram, assim, de cabeça, que sofre demais e que vocês só foram ler, que vocês só gostam dele porque ele teve esse momento de sofrência e isso o transformou na pessoa que ele é hoje. E, aliás, eu que sou uma pessoa que não faço roteiro, fui dar uma lida depois pra ver se eu não tinha esquecido de falar nada, né? Fui dar uma olhadinha na minha estante e eu lembrei que esse link que eu fiz, basicamente, inclusive, com o livro do Milan Kundera, que é A Leveza do Ser, dizia justamente isso, que essa insustentável leveza do ser é basicamente o que a gente prefere. A gente prefere ser pesado ou ser leve. Mas lembrando que se você for pesado, você tá mais próximo do chão. E se você for leve, você voa. Então, assim, que linha tênue, sabe, pra escolher, assim, o que a gente prefere ser no mundo? Sabe, pesado, com sofrência, mas mais próximo do chão, mais realista, ou mais com uma leveza bizarra, a ponto de que a gente simplesmente não sente e vai passando pela vida sendo hippie, sabe? E a gente não é normalmente, né, hippie. A gente é normalmente pesado na vida, nas nossas escolhas, nos nossos personagens, nos nossos livros. Que maluco isso, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi até um mimimi meu. Então, por favor, se você ainda não conhece o meu canal, vá youtube.com/mimimi. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Toda terça-feira eu estou lá falando sobre os mimimis da vida. Inclusive, este seria um ótimo, porque a gente gosta de sofrer. E talvez isso seja um mimimi, né? Ou não. E por favor, se você gostou deste vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amiguinhos que sofrem demais ou sofrem de menos. Comentem aí embaixo, se inscrevam no canal e tudo que vocês possam fazer, ok? Tchau!